Fala galerinha do segundo ano, da Arei Benedita. Então, eu vim aqui com vocês para a gente dar continuidade à aula, né? Então, galera do segundo ano, tá aqui o conceito da Revolução Industrial. Eu peço a vocês, carecidamente, que assistam o vídeo. Isso é muito importante. Vocês sabem que o livro ele é muito restrito, muito resumido. Às vezes não tem quase nada. Esse material eu pesquiso, eu faço, eu edito. Então, por favor, assista o vídeo também, deixa aí um joinha aí no canal, tá bom? Então, aqui está o conceito de Revolução Industrial. Então, foi o conjunto de mudanças tecnológicas iniciada no século XVIII na Inglaterra, com um grande impacto na economia. Ou seja, a Revolução Industrial vai mudar a forma de produzir. E aqui eu já elenquei para vocês na aula, e elenco aqui também, alguns antecedentes. Expansão comercial e ascensão da burguesia, ideias liberais e pensamento calvinista, consolidação do sistema capitalista e novas tecnologias como o tear mecânico. Mas vocês também devem estar ligados que a Revolução Inglesa, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, essas revoluções inglesas, foi marcante para o pontapé da Revolução Industrial na Inglaterra. Então aí o conceito e antecedentes. A Revolução Industrial a gente viu na aula de hoje, né? Tem três processos, que é o artesanato, quando o indivíduo ele era o dono do meio de produção. Quando fala de meio de produção é o quê? Instalações, ferramentas, manuais, matéria-prima. E esse era o artesão que realizava toda a etapa do processo de produção. Na segunda fase aqui, número 2, manufatura, o indivíduo perde o controle de suas ferramentas para trabalhar para um comerciante, usando ferramentas simples, certo? E a manufatura, item 3 aqui, é um sistema fabril mecanizado com produção em larga escala, né? Gerando grande divisão e especialização do trabalho. Então, galerinha, tá aqui a divisão, a primeira fase da Revolução Industrial. Acontece no século XVIII, na Inglaterra. A primeira etapa é a produção indústria têxtil. Vai se utilizar máquina a vapor, carvão mineral, locomotiva, certo? A segunda fase da Revolução Industrial, lembrando que o que Giovanna falou na aula, né? É o século XIX, vai se expandir para outros países, indústria automobilística, vai se utilizar da metalurgia e a máquina a combustão, vai se utilizar das fontes de energia, petróleo, hidrelétrica, automóvel, certo? E a outra fase, né, que é a chamada terceira Revolução Industrial, já estamos na quarta revolução, pairando para a quinta, que é o século XX, biotecnologia, a utilização da química, a energia nuclear, o transporte aeroespacial, avião, helicóptero e etc. Então, essas são as três divisões, né, das fases da Revolução Industrial, ok? Então, tem uma coisa aqui nova que eu não mostrei na aula para vocês, porque existem muitos detalhes, mas aqui é importante. O perguntar o que é indústria, né? Indústria é o quê? É transformar os recursos naturais em bem de produção de consumo. Ou seja, transformar os recursos naturais em bem de produção de consumo, essa atividade é denominada indústria. Essa imagem eu mostrei para vocês na aula, né? Com mais detalhe, mostrando o século XV, que é a fase de artesanato. Tá aqui, produção artesanal, a mesma pessoa executava o trabalho e a pessoa trabalhava sozinha em casa. Durante o século XV, novamente, produção de manufatura, que é uma transição, né? Acontece uma divisão do trabalho, cada pessoa executa somente uma tarefa, a produção é mais acelerada. E no século XVIII, indo para o século XIX, até o século XX, temos a produção da maquinofatura, trabalhador trabalha operando máquina, certo? E o item 3 lá embaixo, aumenta a produção e redução de custos e gera mais lucro. Então, na fase artesanal, o sistema doméstico está aqui. O trabalhador ele trabalha em sua casa, né? Ele tem as instalações, as ferramentas, a matéria-prima. Em casa sozinho ou com a família realizava a etapa da produção. A outra parte
é a parte da manufatura. Está aqui toda a organização de trabalho, quem corta, quem fia, né? E vai surgir as primeiras formas de fábricas e as primeiras formas de também trabalho assalariado. Então, novamente, reforçando com vocês, a matéria-prima, a primeira fase, vai ser o ferro, né? A fonte de energia vai ser a vapor e o setor predominante vai ser o setor têxtil. Bem, aqui, pessoal, vão surgir alguns movimentos sociais, surgimento de greve, né? Que vai questionar as questões sociais, vai questionar a jornada de trabalho de 15, que era 16 horas, para diminuir para 8. Os salários eram miseráveis, péssimas condições de trabalho, habitações péssimas de condições, exploração infantil e feminino, muito, isso acontecia muito. You feel like a room without a roof, 'cause I'm happy.